Poderia dizer que as maiores dúvidas são interações interpessoais. Sim, sem dúvida. E onde isso leva o cara para onde ele quer e onde isso deixa o cara estagnado onde ele quer? Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: você quer ter resultado ou ter razão? Né? Porque muita gente acaba focando nisso. Eu quero ter razão. Eu estava tendo uma mentoria na semana passada e uma aluna falava isso, né? Ela falava o seguinte: cara, eu depois que a gente conversou, depois que eu assisti umas aulas, eu fiquei com vergonha do meu posicionamento. Por quê? Qual que era o meu posicionamento? Cara, eu sou muito boa tecnicamente, eu sei o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Às vezes as pessoas um gestor pede para eu fazer determinada coisa e fala: olha, isso aqui não vai dar certo, não faça isso, tal. Quando não dá certo, aí ela falava: o que eu fazia? Ela falava: ó, eu falei, eu mandei o e-mail tal, no e-mail tá claro que isso não era para acontecer, eu falei, acabou. E ela falava assim: pô, mas eu tô sendo mal vista. Eu falei: é claro que você tá sendo mal vista, porque a tua função lá... É resolver o problema. Exato. Não importa se você falou tal, porque... E aí eu falava para ela: você entende que o diretor que te pediu isso, o cara é burro? Fala: não, um cara super bem conceituado, cheio de resultado. Então, você não concorda que se ele te pediu isso, ele tem uma razão muito forte para te pedir isso? Então, talvez, se ele não entendeu depois do e-mail que você mandou, depois de tudo que você mandou, se ele não entendeu que aquele não era o melhor caminho, a falha é tua. Você não conseguiu se comunicar da forma que ele entendesse que aquele não era o melhor caminho. Agora que já aconteceu, e aí eu falei para ela: e você não resolve o problema? Ela fala: eu resolvo. Eu reclamo pra caramba, falo de todo mundo, mas no final eu vou lá e resolvo. Falei: então, aí no final das contas você resolveu o problema e tá toda a percepção dos executivos em relação a você é ruim. Por quê? É a pessoa que reclama, é a pessoa que enche o saco, mas no final faz. Se você não fizesse isso, se você fosse para resolver o problema e depois vai corrigir o processo que deu errado. Por quê? Porque alguma coisa deu errado, precisa ser corrigido. Mas se você fala: não, vamos resolver, vamos fazer isso, você estaria com posicionamento. Você ia fazer a mesma coisa. Você não muda o que você está fazendo. Você vai resolver o problema do mesmo jeito. Só que a tua percepção perante a autogestão muda completamente. Porque você é a pessoa que está lá para ajudar, que entendeu a dificuldade, que entendeu o que aquele diretor precisava, e você foi lá e ajudou. É completamente diferente. Então, eu falo: você quer ter razão e está abrindo mão do resultado. Né? E aí não é o caminho. Você estava falando, eu lembrei de... quando a gente entende qual o problema que resolve, eu lembrei de uma passagem de um livro que... eu não tenho certeza, mas 90% de chance de ser. O livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E ele tem uma base filosófica, né? No estoicismo, o autor, né? E o livro O Obstáculo é o Caminho é muito interessante, porque ele fala que todos os problemas que a gente tem, ele é o caminho, né? Ele não é uma coisa para ser evitado, ele é o caminho para a gente chegar onde a gente quer. E uma das coisas que ele traz como exemplo, ele traz, se eu não me engano, foi o ator George Clooney. E o que acontecia? Ele estava querendo, começando na carreira, ele estava querendo, passar nas audições para pegar uma peça e começar a trabalhar, ou pegar um filme e começar a trabalhar. E aí o foco dele era ser aprovado na audição, né? Porque no processo do cinema, eles colocam lá, tem uma fila de 500 atores, eles entram lá, começam a apresentar, deu 1 minuto, a pessoa que está ali nos selecionando vai falar: próximo, e acabou, e o cara não tem nem a chance de falar: não, mas peraí, deixa eu tentar de novo, né? Ele é um processo bastante dinâmico. E aí ele conta no livro, lógico, eu estou contando aqui com o meu filtro, né? Necessariamente no livro não conta exatamente desse jeito, tem um filtro aqui. E aí ele falou o seguinte, chegou uma hora que ele percebeu o seguinte, né? Que tudo o que aquelas pessoas que estavam fazendo a audição, tudo que elas queriam é que a próxima pessoa que entrasse na sala fosse a pessoa que resolveu o problema. Porque pensa, pro cara que está lá analisar 500 pessoas e falar: próximo, aí vem o próximo, aí ele próximo, aí vem o próximo. Pô, chega uma hora que o cara não tem nem mais vontade de falar: nossa, vai vir mais um aí, né? E a gente, quando tá contratando alguém,
a gente passa por esse processo. E aí o livro ele conta o seguinte, ele entendeu que o foco dele não era em ser aceito na audição. O foco dele era resolver o problema. Era quando ele chegasse lá, o cara que estivesse analisando falando, pô, esse cara vai resolver o problema que eu tenho. E ele começou a entender o seguinte, que, pô, o que o cara tinha de problema? Né? Porque interpretação por interpretação, tem um monte de cara que é bom, mas qual que é o cara que se posiciona bem na luz? Né? Como que é o cara que se posiciona bem em relação ao som, como usa o som, esse tipo de coisa? Então, ele começou a focar em qual problema aquela peça, aquele filme tentava resolver. E aí ele estudava o filme antes, estudava não só a parte que foi dado para ele fazer a audição, mas entender o cenário como um todo. E aí ele começou a entrar, ao invés de ele entrar com foco em ser aprovado, ele entrava com foco em resolver os problemas. Então ele conversava com o pessoal do áudio, conversava com o pessoal da luz, para entender o que eles queriam, e aí ele entrava com foco, pô, vou resolver esse problema. Foi onde ele começou a ganhar peças, filmes, cenas, e se tornou um ator conhecido, senão a gente não estaria falando dele aqui agora, né? Quer você goste ou não, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, quer que você ache ele bom ou não, se ele tá lá, se a gente tá falando sobre ele, é porque alguma coisa diferente ele fez. Então ele entendeu assim, cara, o meu foco não é ser aprovado, é resolver o problema. Né? E traz bem isso no que eu disse. Quando ele tirou o foco dele de ser aprovado, né? Então, às vezes, quando o executivo tira o foco dele de ser promovido e entende o foco de qual que é o problema que eu vou ajudar essa empresa a resolver, ele traz um diferencial. Mas, de novo, é uma questão filosófica, né? Se você é o dono de uma empresa e ela não cresce na velocidade que você queria, ou até cresce, mas ela depende de você para tudo, eu quero te dar um presente. A gente passou os últimos anos olhando de perto milhares de empresas. A gente formou mais de 9.500 empresários aqui no EAG. Uma coisa pra gente é muito óbvia. As empresas travam sempre nos mesmos pontos. Muda o setor, muda o tamanho, mas o gargalo se repete sempre. Então a gente pegou tudo isso e transformou num diagnóstico gratuito. Um raio-x da empresa autogerenciável. Você responde algumas perguntas sobre sua empresa e ela vai te mostrar em qual fase a sua empresa está e quais das 5 dimensões que estão travando o crescimento do seu negócio. E mais importante, a gente mostra o que você atacar primeiro dessas 5 dimensões. Seja qual for o seu problema, alguém já passou por aqui e já travou exatamente nesse ponto que você está travado. E o melhor de tudo, ela destravou. O link está aqui embaixo, é só você clicar aqui no link e poder fazer esse teste. Ou se você estiver vendo pela TV, tem o QR Code aqui, escaneia o QR Code. Se você quiser que o nosso time olhe para sua empresa de perto, na página final dá para você agendar uma conversa. Se fizer sentido, a gente convida você para viver isso ao vivo na Imersão EAG.